Enfim, chegamos ao final de 2024, o ano que de fato marca a existência do Café em Dia. Foram 14 programas, 2 coberturas de evento, um programa especial com plateia, mais de 25 convidados e nós descobrimos com quem cada um deles tomaria um café, uma cerveja ou um vinho. Nós escutamos histórias, entendemos desafios, falamos sobre gastronomia, cultura, esporte, família e muito empreendedorismo. Meu nome é Fabiana e a história de vocês me interessa, e muito. Tchau, te amo. Um brinde pra essa família que a gente construiu. A conversa hoje é aqui no Divó, com a Laiana Brito, porque a história dela me interessa. Quando eu passo ali na frente, porque a memória artes, fica, a memória né? fica, né? Não consegui Hoje em imaginar. dia ele seria canceladíssimo nessa... Tem uma outra aqui, Esse e é o... essa não é nem feito aqui. Ai, que gostoso. Ai, essas perguntas assim em cima da hora, a gente não sabe. Antigamente eu contava, Mas agora é- eu não conto mais. Bom, esse daqui é o caderno de memórias do Café em Dia. Ele nasceu para o programa ao vivo e lá a gente quis que os convidados e a equipe, um monte de gente, deixasse recadinhos para eu poder ver com o passar do tempo. E agora ele vai fazer parte, toda vez que tiver um convidado, a gente estiver num lugar, vai deixar um recado aqui para mim, porque a gente quer criar essa história. Porque a sua história me interessa, né? Então eu quero ver o que as pessoas vão falar. E eu vou ler alguns recados aqui. Diz que tem uns recados surpresas. Eu detesto, eu sou pessoa curiosa, eu detesto surpresa, gente. Não, gosto de surpresa, mas eu sou curiosa. Teve muita gente que tava lá no dia que escreveram coisas, algumas que eu já li. E teve algumas assim que de fato me impactou. A primeira que eu abri aqui, que foi a da Mari. A Mari, ela trabalhou comigo por muito tempo na corretagem e ela escreveu coisas assim bem legais. Enfim, escrever de ponta cabeça, gente. Eu adoro essas coisas. Ai, meus compadres. Teve um aqui que deixou um recado muito especial. Vamos ser amigos. Eu adoro isso. Vamos no bar beber uma cerveja. Agora eu vou ler umas mensagens que não estavam aqui, que foi surpresa de umas pessoas da equipe. E esse tipo de coisa me pega um pouquinho, eu tô até nervosa. Ai, Juliana, eu li o recado da minha irmã aqui e eu acho que o Café em Dia jamais nasceria se a Juliana não estivesse comigo. E ela escreveu uma coisa aqui. Com muita luta, canseira, às vezes um leve desespero, mas com tanta vontade de fazer dar certo que aconteceu. Eu acho que isso resume muito a minha história com a da minha irmã. Ela colocou umas fotos aqui e eu acho que a mais eu e a minha irmã menina, e aqui a gente com os nossos filhos. E a gente continua com a tradição de a preta e o leite azedo. Bom, eu acho que esse caderno aqui que várias pessoas já escreveram e nós vamos fazer uma história com ele. O Café em Dia, eu acho que ele é
Ele nasceu de uma Fabiana em transformação depois que o meu filho nasceu. A gente às vezes cumpre algumas coisas na vida, como casar, ter filhos, ter um emprego estável, e eu consegui uma estabilidade com o mercado imobiliário, e eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, e tudo o que eu vivi na minha infância e na minha vida, isso estava borbulhando de alguma forma, e eu precisava falar disso para o mundo e da forma com que eu vejo e eu vivo as coisas. Eu acho que o Café em Dia, ele é muito da forma com que eu enxergo o mundo e as pessoas. E eu acho que dessa nova Fabiana, que depois que teve filho, ficou meio que uma incógnita na cabeça. O que eu vou realizar? O que eu vou fazer? Parece que a gente foi criado para casar e para ter filho e ter um trabalho. E eu me permiti sonhar. Então eu tenho os cadernos de 2020, quando eu escrevi os programas que eu estou fazendo hoje. E eu não sabia que ia ser nada disso que nós estamos fazendo hoje. E o Café em Dia, ele é muito a tradução do que é a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito forte. Se eu pudesse, eu não gosto muito da palavra empoderamento feminino, mas se eu pudesse dizer que alguém foi empoderada, foi a minha mãe. Ela criou as 2 filhas sozinha, ela nunca deixou de sonhar, nunca deixou de querer, nunca deixou de lutar, morreu trabalhando. E ela tinha uma alegria de viver incansável. E as pessoas me perguntam muito assim, como você consegue fazer tudo isso? Eu falo, imagina, isso não é 1/3 do que minha mãe fez. Então, quando você cresce à sombra de uma mulher muito forte, não tem como você não perseguir as coisas de forma incansável como ela fazia. E para ela, a vida da minha mãe foi criar as filhas e ver as filhas bem. Então, tudo que eu tô fazendo hoje é para honrar aquela mulher maravilhosa, e de fato é mesmo. E a minha irmã, eu sei que a gente, apesar de brigar muito, a gente sempre foi muito unida, muito unha e carne mesmo. E eu acho que a forma com que hoje isso tudo se reflete no Café em Dia é tudo que eu fui criado. A minha mãe ali cozinhando sem parar pra gente. Tem uma coisa que eu vou falar aqui. Às vezes a minha mãe acordava de noite, ia lá, fazia arroz, feijão, torresmo, fritava um ovo, ia lá na cama, acordava eu com a minha irmã e falava, vem comer comigo. E a gente sentava do lado dela, ela com um prato só, e isso a gente já adolescente, e a gente comia na mesma colher da minha mãe, porque comida era conforto para nós quando a gente nunca teve comida. Então eu acho que esse é o meu apego com a gastronomia que eu trago tanto pro Café em Dia, porque hoje eu posso escolher o que eu quero comer. Então eu faço isso com muito carinho e eu entendo que não é gourmetizar, mas comida é amor, servir é amor, e tá foda segurar hoje. E não é só a comida, é o meio que você vive, então é a cultura, a educação para mim é muito importante, é por isso que eu quis trazer ela pro Café em Dia, porque eu pude estudar muito pouco. Então, poder falar de educação, de projetos culturais, diz muito da menina que teve que trabalhar muito cedo para fazer tudo acontecer. Então, trabalhar para mim é maravilhoso, eu amo trabalhar, por isso que eu faço as coisas de formas incansáveis. E esse ano eu acho que o Café em Dia ele foi um desafio imenso, mas ele me trouxe pessoas maravilhosas. Eu conheci uma equipe linda que hoje para mim é uma família. Eu vi o meu marido me apoiar de uma forma que ele nunca tinha feito até então, né? De ficar do meu lado e de aceitar e de entender que ia ser cansativo. E eu vi que a gente sonhou junto. O Café em Dia é um sonho de 6, 8, 10. E cada vez que eu entrei num lugar que alguém abriu as portas para mim, eu vi as pessoas receber, olhar e falar, nossa, mas eu não tô vendo ninguém fazer um projeto assim, porque de fato eu não tô fazendo isso sozinha. Então foi um ano muito cansativo, foi um ano difícil, não vou dizer que não foi. Conciliar a agenda de mãe, de esposa, de trabalho e um projeto desse tamanho me causou muita insônia, que eu sempre tive, mas num pouquinho maior do que já era. E eu acho que agora a gente de fato existe. O Café em Dia não vai parar tão cedo, porque ele é muito grande, a gente nem sabe onde ele vai chegar. Porque as pessoas que estão dentro desse projeto são grandes
e são dedicadas e são pessoas bonitas. E aqui eles fizeram várias surpresas, mas eu vou te citar o nome de cada um deles e dizer obrigada. Obrigada pro meu Culico, que a gente já deu esse apelido para ele, porque ele foi o primeiro a sentar dentro dessa sala e abraçar o Café em Dia e falar: que bonito, Fabi, vamos fazer isso acontecer. E ele trouxe a Duda, que é a minha tiosa, ela maltrata o artista, mas eu não teria feito 1/3 se eu não tivesse essa mulher do meu lado. E eu amo mulheres fortes, e eu falo que ela me lembra minha mãe, porque ela de fato é uma mulher muito forte. E com o Calico veio a Bia, que é Como essa mulher é bonita, ela chega, sorri, a gente se acalma, ela tem isso e ela cuida de mim, ela cuida até do português do Café em Dia, ela faz coisas que eu nunca imaginei que alguém faria para um projeto como esse. Tem a nossa casquinha de bala, que é a Milena, que às vezes é meio quietinha, mas a gente sabe que ela é uma sonsa, ela não é quieta desse jeito. E eu amo a minha casquinha de bala, porque a Duda me mata e ela me acolhe, tá? Só pra avisar. Que ela tá ali, mas ela sabe que ela me maltrata. Mas eu amo maltratar dela. E aqui agora eu vou estender pro meu marido, pro meu filho, e agradecer aos dois pelo que eles fazem por mim. E o meu filho, esses dias eu perguntei assim: Arthur, o que é o Café em Dia? Ele falou: é um lugar que a mamãe vai tomar café com amigos. De fato, o Café em Dia é isso. Eu estou ganhando amigos nesse processo todo. E por último, eu vou deixar para minha Preta, para minha Valentina e para minha Ju, que... Bom, Ju, um dia eu lembro que a gente sentou no antigo, eu esqueci o nome do restaurante que tinha aqui, a gente comeu um petit gâteau e tomou uma taça de espumante e a gente tava bem fodida naquela época. Sem dinheiro, com a mãe doente, com câncer. E um dia a gente sentou e falou assim: a gente vai ser muito feliz e a gente vai conquistar muita coisa. Então hoje eu quero deixar um brinde pra você e falar que a gente tá chegando lá. Não sei onde que vai ser, mas a gente vai percorrer esse caminho juntas, então obrigada. E acho que agora é a hora da gente eternizar esse momento, então vocês vão saber o que a gente vai fazer pro Café em Dia ficar gravado em mim pra sempre. Que nós iríamos eternizar esse momento, então chegou a hora de eu fazer a primeira tatuagem do Café em Dia, que ela é bem especial, mas depois eu falo pra vocês o que é. Olha eu aqui. Então, como o Café em Dia é um programa maravilhoso, fantástico, e você sempre pega os seus convidados com 2 perguntinhas, hoje quem vai te pegar sou eu. Quem você chamaria para um café? Eu acho que eu tenho uma ideia de quem você chamaria. E a outra pergunta que você sempre pega todo mundo: que conselho você se daria para aquela fazinha lá do passado? Aquela lá atrás. E quando fala lá atrás, para mim vem muito lá atrás. Que conselho você se daria? Porra! Bom, a primeira, né? Com quem eu tomaria um café. Eu acho que eu daria todo o dinheiro do mundo para tomar um café com a minha mãe de novo, né? Tomar um café com a dona Júlia, a Fabiana de hoje. Eu ia amar tomar um café com a minha mãe. Acho que a primeira coisa... não tem como ser outra pessoa. Seria com a minha mãe. E... que conselho eu me daria para uma fase, eu acho que eu imagino qual fase ela está falando, que é uma fase muito difícil que a gente passou. Eu acho que a gente só tem que... Eu acho que eu só diria: não desiste. A gente não pode desistir. E tenha paciência, tenha esperança que vai dar certo. Porque é isso. Eu acho que eu só diria: não desista e tenha paciência.
agora terminou a tatuagem, mas aqui enquanto a gente fazia, nós tivemos as 2 perguntas que eu sempre faço para os convidados. E cara, tô pensando nessas perguntas até agora, não é fácil responder isso. Responder com quem eu tomaria café é fácil para mim, porque eternamente vou responder minha mãe, mas que conselho você se daria? Foda, gente, tô pensando até agora. Mas enfim, aqui nós temos agora, eternamente em mim, o Café em Dia. E essa tatuagem, acho que ela já nasceu, ela já estava pronta e eu não sabia. Eu sabia que um dia eu ia tatuar o Café em Dia, mas de fato esse ano ela nasceu muito clara na minha mente. E aqui a gente tem o óculos da minha mãe, que desde que eu me entendo por gente, minha mãe usa óculos e eu sinto muito saudade do olhar da minha mãe através do óculos. É muito impactante isso pra mim, então eu quis trazer o óculos meio que tudo ela via, sabe? E aqui o grão de café, para mim, ele não é sobre a Fabiana Barista, ele é sobre a criança que foi para muitas plantações de café, viu muito café sendo secado no terreiro, levou muito café para moer e para torrar. E então, o grão de café, para mim, ele diz muito sobre a minha infância. E aqui a menininha, a moça, né, a mulher na xícara de café com o microfone, é meio a Fabiana cansada que precisa de café para enfrentar o mundo. Então, eu preciso de balde de café. E é o café, assim, presente na minha vida em todos os momentos. E aqui a gente, né, o último elemento aqui, para deixar explicadinho, é o microfone, porque agora ele é a Fabiana, que acho que quer dizer para o mundo o que ela vê, o que ela enxerga. Então, o microfone representa a Fabi do Café em Dia. E vocês acharam que não ia ter quadro novo hoje? E esse é o novo quadro do Café em Dia que vão estar aí nos programas de 2025. Então vou explicar como que vai funcionar aqui a brincadeira. O nome do quadro é AM e PM, ou seja, com quem eu tomaria um café ou uma cerveja. E com quem eu falo, a equipe separou algumas personalidades. E fica um pouquinho mais difícil porque eu vou ter que fazer uma pergunta, né? Qual pergunta que eu faria para essa personalidade? O que não é fácil porque eu não sei quem são essas pessoas que eles prepararam, mas eu tô aqui para topar o desafio, então bora! Primeira personalidade que foi escolhida aqui pela equipe, Mohamed. Você chamaria para tomar uma cerveja ou um café? E qual pergunta você faria? Bom, o Mohamed, eu acho que ele bebe muitas cervejas, enfim, mas ele tá com um projeto novo, ele lançou um café, ele lançou moedor de café. Eu adoro o Mohamed, pra mim ele é uma inspiração. Então eu convidaria o Mohamed para tomar um cafezão. Mas a pergunta... eu acho que eu faria uma pergunta de quem tá começando a produzir conteúdo, ele já tá nesse caminho há muito tempo, então eu acho que eu perguntaria pra ele qual a maior dificuldade que ele teve aí no meio do caminho para se enxergar tão bem e tá tão bem como ele está hoje. Então, ao Mohamed, um café. Rita Lee, você chamaria para tomar um café ou uma cerveja? E qual pergunta você faria? Pô, a Rita Lee, eu sei que a Rita Lee no final ela já não bebia mais, mas eu convidaria a Rita Lee para tomar uma cerveja. Ela não bebe, mas eu convidaria. E eu acho que, nossa, pensa numa mulher que quebrou paradigmas, para mim foi aquela dali. Eu acho que eu perguntaria para ela, quem é que ela fala naquela música que é chata pra quem que ela tá falando? Me conta, pelo amor de Deus! E Rita Lee, uma cerveja pra você. Eu vou aproveitar que deu palco aqui pra nós e eu vou fazer a próxima personalidade. Luísa Sonza, você chamaria para tomar um café ou uma cerveja? Porra, Luísa Sonza. Eu sei que ela bebe pra cacete, então não sei se ela conhece café especial. Eu acho que eu a convidaria pra tomar um café. Então, Luísa Sonza, eu tomaria um café com você, com certeza. Agora a pergunta pra ela, porra, como você aguentou tanta gente chata te enchendo o saco por causa do Whindersson Nunes, pelo amor de Deus. Mas aquela menina, eu acho ela fantástica no que ela faz, então um café pra você. Boa, próxima pessoa. Paola,
Carosselli, você chamaria para tomar uma cerveja ou um café? E qual pergunta você faria? Poxa, a Paola, eu chamaria ela para um café, para uma cerveja, para um vinho, para tomar uma água. O que você quer, Paola Carosella? Você quer um drink? O que você quer? Deusa, musa, maravilhosíssima! Mas eu acho que a Paola... eu levaria a Paola num botecão. Eu falaria, Paola, vamos num botecão? E tomaria uma cerveja com a Paola. Agora, a pergunta... Eu acho que eu ia perguntar. Eu acho que muita gente já fez muita pergunta pra ela, mas eu acho que eu iria perguntar pra ela quando ela tá sozinha, sem ninguém olhar pra ela, o que ela gosta de fazer? Acho que seria essa a minha pergunta. Gostei. Vamos para a última personalidade. Pedro Bial. Você chamaria para tomar um café ou uma cerveja? E qual a pergunta você faria? Me perdoe, Everton, mas eu acho que eu chamaria o Pedro Bial pra casar com ele. Gente, eu sou muito fã do Pedro Bial, vocês não têm noção. Ele, pra mim, é uma das maiores inspirações que eu tenho. E eu acho que eu convidaria o Pedro... pra um café. E eu acho que eu perguntaria pro Pedro... Como que é ser tão foda assim que nem você? Você consegue saber o quanto você é foda? Acho que era isso que eu perguntaria pra ele. Mas agora, pra encerrar, que recado você dá para o público para 2025 do Café em Dia? Pô, é surpresa, tá? Eu não tava sabendo dessa. Além de tomar muito café e muita cerveja pra gente aguentar a vida de adulto de pagar boleto, que isso é muito difícil, mas a gente tá aí pra isso... Eu acho que o recado de quem tá aí e acompanha o Café em Dia é, gente, acompanhe, porque a gente tá trazendo muita novidade, nós vamos fazer muito programa bonito. E aqui existe uma vontade genuína de fazer algo que vocês realmente enxerguem Jundiaí como a gente quer que vocês enxerguem. E eu desejo aí, né, porque é final do ano, eu desejo para vocês um felicíssimo ano novo. E que vocês possam realizar o sonho de vocês como eu estou realizando o meu.